Para quem não conhece ainda o pão de parmesão, essa é a hora ideal. Fácil, rápido e extremamente saboroso. Ele veio para deixar a casa com aroma de banha frita, além do que o gosto autêntico de um bom pão fresquinho, bem quentinho, retirado do forno na hora e retirado ainda do caderninho de receita da casa da vovó. Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão de parmesão, fermentação rápida, método esponja. Oi gente, de volta, Saba Fonseca por aqui, por aí estão todos bem? Por aqui estamos todos ótimos. Para você que nunca ouviu falar do pão de parmesão, aquele queijinho ralado tipo parmesão, hoje é o seu dia de fazer essa receita e surpreender os seus convidados. Chama todo mundo para casa, ou melhor, chame a família, que a gente tem que ficar em casa, chame a família, faz o pão de parmesão e depois você me conta tudo aqui na seção de comentários para você ver como que fica delicioso esse pão e como que é fácil fazer essa receita. Essa receita também é uma receita bem antiga e foi extraído, roubado do caderninho da vovó. É uma receita do interior de Minas Gerais, receita de fazenda, receita da roça. Essa receita você vai fazer e vai surpreender. Então vem pra cá porque essa receita a gente começa agora. Unte em farinha uma forma retangular de 35 cm de comprimento, 25 cm de largura e 4 cm de altura. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de sopa de açúcar. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Nessa etapa, pode ser usado também o fermento biológico fresco, mas nesse caso, 30 gramas. Ambos bem misturados na farinha de trigo antes. Acrescente 400 ml de água morna e mexa até que forme uma massa bem macia e lisa. Cubra com um saco plástico e deixe descansar em local seco sem mexer por cerca de 20 minutos, até começar a crescer. Em um recipiente, misture muito bem 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal e 50 ml de banha derretida ou em ponto de pomada. Misture este creme à esponja até formar uma massa bem lisa. Vá acrescentando o restante da farinha de trigo peneirada aos poucos, mexendo sempre até dar ponto de sovar com as mãos. Sobe esta massa ainda no recipiente até que ela comece a desgrudar das mãos. Passe a massa para a bancada enfarinhada e sobe até que ela forme uma massa bem elástica e macia. Neste caso, não precisa chegar ao ponto de véu, tá bom? Sobe a massa somente até que ela fique bem macia e elástica. Essa massa não precisa de muito descanso, pois o fermento está em plena atividade e seu descanso já foi feito na primeira etapa de 20 minutos na esponja, tá bom? Deixe a massa descansar, coberta com um saco plástico por cerca de 10 minutos somente. Retire a massa do recipiente depois deste tempo e sobe novamente na bancada enfarinhada somente até que ela volte à sua elasticidade. Divida esta massa em 2 partes iguais. Com a ajuda de um rolo de macarrão, abra cada pedaço de massa em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Faça isso exatamente com os 2 pedaços de massa.
Pincele no interior de cada massa já aberta em um retângulo a mistura de ovo batido com açúcar. Essa camada de ovo com açúcar vai fazer com que a camada de queijo tipo parmesão ralado grude na massa e não escorra ou saia para fora na hora de assar. Salpique 150 gramas de queijo tipo parmesão ralado na superfície da massa já aberta em um retângulo. Não coloque o recheio nas extremidades da massa, deixando uma margem de cerca de meio centímetro nas laterais. Nessa massa, todos os recheios devem ser bem secos e salgados para evitar abrir, escorrer ou ainda ficar crua a massa depois de assar. Comece a enrolar o retângulo pelas extremidades, formando um cilindro de cerca de 30 centímetros cada um. Feche muito bem as bordas dos pães em formato de cilindros, para que o recheio, ao assar, não comece a vazar pelas laterais. Faça isso com os dois pedaços de massa, formando dois pães em formato de cilindros. Coloque na forma de untada emparedada, sempre com as dobras para baixo. Faça 7 cortes transversais em cada pão de parmesão com uma lâmina virgem bem afiada, usada somente para esse fim específico. Pincele na superfície de cada pãozinho a mistura de ovo batido com açúcar. Deixe descansar até que um pão encontre ao outro e cresça até a beirada da forma. Certifique-se de colocar uma outra forma embaixo da forma com os pães para que na hora de assar não queime. Nesse momento, depois deste tempo, pincele novamente a mistura de ovo batido com açúcar. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente.